E aí, já parou para pensar como é que as ideias entram e, bom, se instalam na nossa cabeça? Hoje a gente vai mergulhar numa metáfora bem poderosa. Será que estamos recebendo um implante mental sem nem perceber? Ou estamos escolhendo passar por uma cirurgia mental que transforma de verdade? Bora entender a diferença. Vamos começar com essa pergunta que vai direto ao ponto. Pode até parecer simples, mas ela é a base de tudo. Todos os dias, de tudo que é jeito, um monte de influências externas tentam, de certa forma, programar nosso pensamento. A questão de verdade é, a gente tem consciência de quem ou do que está no comando? Isso nos leva direto para a primeira parte da nossa análise, o campo de batalha silencioso. Parece meio dramático, né? Mas o ambiente que a gente vive hoje é sim uma disputa constante e bem silenciosa pela nossa atenção e, claro, pela nossa mente. Pensa só no nosso dia a dia. Notícias, redes sociais, o que a gente assiste. É uma verdadeira avalanche de informação. E cada pedacinho desse conteúdo carrega uma visão de mundo. E a gente acaba absorvendo muita coisa sem nem se dar conta. E olha, essa disputa pela mente, ela acontece em várias frentes, viu? Isso não é papo de teoria da conspiração. É a realidade da nossa era. A mídia, as influências sociais, até as correntes de pensamento, tudo compete pela nossa atenção. Ser totalmente neutro é quase impossível. Sempre vai ter uma voz falando mais alto. No fundo, o maior perigo não é a tecnologia, mas sim a questão de quem ou o que a gente permite que governe o nosso mundo interior. Tá. Então como é que a gente navega nesse campo de batalha? A fonte que a gente está analisando hoje propõe duas abordagens que são completamente diferentes, que vamos chamar aqui de implante versus cirurgia. Esse quadro aqui deixa a diferença bem clara. O implante mental é um caminho passivo. A gente simplesmente aceita as ideias que o mundo joga para cima da gente sem questionar muito. É uma programação que vem de fora. Já a cirurgia mental é um processo ativo. É sobre permitir que algo mais profundo, que a fonte chama de a palavra, se referindo aos ensinamentos sagrados, entre e regenere o coração. A mudança não fica só na superfície. Ela acontece de dentro para fora. Então, para ficar bem claro, o implante mental é o caminho mais fácil, né? É deixar que a cultura, as tendências, as opiniões que estão em alta definam quietinhas aquilo em que a gente acredita, sem que a gente pare para pensar, espera aí, será que é isso mesmo? Do outro lado, a cirurgia mental é um processo totalmente intencional. É sobre usar uma ferramenta específica, que é descrita como viva e eficaz, para examinar não só os pensamentos, mas as intenções que estão por trás deles. O objetivo é uma regeneração completa, não um simples ajuste. Certo, já definimos os conceitos, mas como é que essa transformação funciona na prática? Qual é o mecanismo por trás dessa tal cirurgia? Essa citação aqui é a chave de tudo. A ferramenta para essa cirurgia não é algo parado, estático. É descrita como algo vivo, que tem o poder não só de cortar, mas de discernir. Ela vai muito além do que está na cara, alcançando as motivações mais profundas do nosso coração. Isso não acontece do dia para a noite. É um processo com 3 etapas bem claras. Primeiro, a rendição. Uma escolha, sabe, a decisão de submeter a mente a essa análise. Depois vem a penetração. É quando a palavra vai fundo, além do superficial, e chega na raiz dos nossos pensamentos. E por fim, a transformação. Uma regeneração que muda toda a nossa forma de pensar e de viver. Tudo isso pode soar um pouco abstrato, eu sei. Então, como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, de um jeito prático? A fonte nos dá uma ferramenta bem útil. Ou seja, como a gente pode ativamente filtrar o que entra na nossa mente? A fonte propõe uma espécie de guia, um filtro bem prático, para a gente analisar nossos pensamentos e decidir quais deles valem a pena manter por perto. E aqui está o filtro, é uma lista bem direta. Antes de deixar um pensamento criar raiz na cabeça, a ideia é passar ele por essa peneira. Isso é verdadeiro? É nobre? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Se tiver alguma coisa excelente ou que mereça um elogio nisso, é aí que o pensamento deve focar. Funciona como um sistema de controle de qualidade para o nosso mundo interior. Uma escolha consciente do que a gente vai cultivar aqui dentro. E o ponto principal é justamente este. O ato de filtrar conscientemente os nossos pensamentos não é só um exercício mental, não. É o que abre o espaço necessário para que uma verdadeira moldagem de caráter aconteça, levando àquela renovação profunda que a gente falou antes. Com tudo isso, a gente volta para o ponto de partida. Mas agora, espero, com uma compreensão bem mais profunda. A escolha fundamental que, no fim das contas, todo mundo enfrenta. Essa frase, nossa, ela resume tudo de um jeito muito poderoso.
A proposta aqui não é uma simples atualização de software com ideias novas. É uma transformação de hardware mesmo, uma mudança no próprio coração, na essência de quem somos. E assim a gente volta para a pergunta do começo, mas agora ela soa bem mais pessoal. Depois de tudo que a gente viu, vale a pena parar e refletir? Quem é que está moldando os meus pensamentos hoje? Eu estou recebendo um implante passivo do mundo ou buscando uma cirurgia que transforma de forma consciente? E a fonte nos deixa com esse pensamento final, que é mais do que uma sugestão, é um convite. Um convite para a gente adotar uma mentalidade específica, que é baseada em humildade, em serviço, em submissão. Uma escolha que define não apenas o que a gente pensa, mas principalmente como a gente vive.